Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso coração, esteja na nossa casa, esteja na nossa família. Meus irmãos e minhas irmãs, saudade de vocês, não gravei mais. A vida de dona de casa é muito complicada, né? Se a gente não parar um pouco, a gente não para nunca. E temos que parar um pouco para ouvir o Senhor, né? Hoje eu pensei que não ia gravar, mas acabei gravando, decidindo gravar hoje, certo? O evangelho de hoje, que eu vi que o evangelho, como sempre todos, né, são riquíssimos, mas o de hoje, ele é muito riquíssimo. Então eu dei uma olhadinha, eu digo, não, vou gravar e vou postar, né? Eu ia só ler e fazer só a minha meditação e não ia gravar. Aí eu decidi gravar, tá certo? Porque tem algumas pessoas que dizem, Vânia, eu te vi falar hoje, eu ouvi você falar hoje. É importante, porque eu tô vendo que tem pessoas que realmente param um pouco para ouvir, né? Mas eu quero que todos escutem com a voz, com o ouvido do coração, certo? Preste atenção nas palavras que o Senhor está falando. Não preste atenção na minha pessoa, mas preste atenção no Evangelho, preste atenção na palavra do Senhor que é para nós, certo? Então, eu decidi gravar esse vídeo de hoje, certo? Então, o Evangelho, vamos lá para o Evangelho. Estou cansada. O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 15 ao 26, certo? Hoje o Evangelho vem falar de uma pessoa possuída, que Jesus retira dele o demônio, né? Expulsa o demônio dessa pessoa, e quem está por volta diz que Jesus expulsa demônio porque Jesus está sendo possuído pelo demônio, né? Eles dizem que Jesus é um demônio e está expulsando um demônio com outro demônio. E aí vocês vão lendo que vocês vão entender essa meditação, tá certo? Vamos lá. Na meditação do Evangelho de hoje, Jesus, em sua palavra, nos diz que não basta só a gente expulsar o mal de nossas vidas, tirar o mal de nossas vidas, mas que é preciso acolhermos o bem, acolhermos a palavra do Senhor e viver na palavra do Senhor, viver uma vida de oração. Porque se nós não vivermos uma vida de oração, esse mal que saiu, foi tirado, né? Vamos dizer, os nossos pecados, ele vai vir nos atormentar novamente. E a gente vamos cair de novo. E quando a segunda e a primeira queda, ela é muito dura. Ela é devastadora para a nossa vida, né? Então, ele diz mais que é preciso acolhermos o bem, né? Fazer o bem. Porque quando não damos continuidade à nossa conversão, após sermos libertos do mal, que nos aprisionavam, que eram os nossos pecados, se a gente não der continuidade à nossa conversão, porque a nossa conversão ela não acontece só num dia. Eu me converti hoje, então já estou salvo. Não, minha gente. A nossa conversão ela é diária. A nossa conversão é todos os dias. A gente temos que lutar contra a nossa conversão. Todo dia temos luta. Todo dia nos deparamos com as tentações. E a gente temos que lutar contra essas tentações. Então, a conversão ela é diária. Então, Jesus hoje no seu Evangelho, ele nos aconselha
a gente dá continuidade à nossa conversão, que é ter uma vida de oração, ter uma vida na presença do Senhor diariamente, certo? Pois expomos nossa alma ao perigo inimagináveis. Nós expomos a nossa alma. Nós corremos o risco de deixarmos nos perder, deixarmos a nossa alma se perder, se a gente não continuar a nossa vida em oração. Hoje a palavra nos revela também a urgência de escolhermos, a urgência, olha só, temos que ter urgência de escolhermos o nosso lado espiritual. Tem um ditado que diz, o espírito tá pronto, mas a carne está fraca. Muitas das vezes o nosso exterior a gente acha que está forte e às vezes nosso lado espiritual está fraco. E a gente caímos na tentação, porque o espírito estando fraco, o corpo padece. Então é preciso, hoje o Senhor nos revela que temos que ter urgência a acolhermos nosso lado espiritual, buscar mais a conservar, buscar mais alimentar. E como é que a gente alimenta o nosso lado espiritual? A gente alimenta através da palavra do Senhor, meditando a sua palavra todos os dias, rezando o Santo Rosário, escolhendo música que nos leve a refletir, a pensar em Deus, para não estarmos com pensamento vagando, né? Vagando por aí. Então, vamos lá, vamos começar de novo. Hoje a palavra nos revela a urgência de escolhermos nosso lado espiritual. Não basta, pois, apenas rejeitar o pecado. Não nos basta apenas evitar ou rejeitar o pecado. É preciso preencher nosso coração com a vontade de Deus. Vejamos, não nos basta só a gente evitar certas coisas, não nos basta a gente evitarmos certas palavras, certas situações que nos levem ao pecado, mas é preciso a gente preencher o nosso coração com a palavra de Deus. Se a gente preencher o nosso coração com a palavra de Deus, a gente não caímos em tentação, não é isso? Através da meditação do Evangelho de hoje, somos chamados hoje a uma decisão radical. Jesus hoje nos chama a uma decisão radical em nossa vida. E que decisão é essa? Jesus hoje nos chama a decidir escolher por Ele, certo? Escolher por Ele, escolher Ele, sempre Ele. Só assim podemos viver a palavra de Deus diariamente e ser fiel no caminho de Cristo. Só vivendo a palavra de Deus diariamente, nós podemos ser fiel ao Cristo. Podemos ser fiel na caminhada, podemos ser fiel no caminho, podemos ser fiel nas palavras, nas atitudes, nos gestos, no testemunho de vida, tudo, se vivermos a palavra de Deus. E veja como a decisão de seguir a Cristo pode mudar completamente a minha vida e a sua vida. Sua vida, a minha vida espiritual e sua vida espiritual. Nos afastando do mal e nos atraindo à graça de Deus. Porque se eu vivo num caminho infiel, se eu vivo num caminho de pecado, se eu vivo num caminho sem Cristo, então eu estou vulnerável a
a viver uma vida de pecado. Eu estou vulnerável ao mal. Eu estou sendo atraído para o mal e assim, sendo atraído para o mal, a graça de Deus não vem na minha vida. Porque a graça de Deus só vem na minha vida se eu buscar viver a graça de Deus. Então, Jesus nos diz também que não há mais tempo para querermos ficar em cima do muro. Não há espaço para uma neutralidade. Não há espaço para ficar só no neutro. No neutro quer dizer nem para um nem para outro, em cima do muro. Não decide caminhar verdadeiramente no caminho do Senhor e não decide viver totalmente para o mundo. Então, quer viver uma pessoa neutra, quer viver uma pessoa sem decisão. E Jesus hoje, ele nos pede uma escolha. Ele hoje nos pede uma escolha com urgência. Uma posição da nossa vida com urgência. Ou você vive verdadeiramente as coisas do mundo, ou você vive verdadeiramente as coisas de Deus. Então, o Senhor hoje, ele está, nesse evangelho de hoje, ele está nos dando uma palavra forte. As palavras de hoje são fortes, mas são verdadeiras. É como diz a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Quando ela entra e penetra no mais profundo, ela rasga as entranhas, né? Então, vamos lá, continuando aqui. É preciso, vou ler mais uma vez. Então, Jesus nos diz também que não há mais tempo para querermos ficar em cima do muro. Não há espaço para uma neutralidade. Não seja neutro. É preciso você tomarmos uma posição, tomarmos uma decisão. É isso que Jesus nos chama hoje. Tome uma decisão, porque não há mais tempo para ficar com dúvida, não há mais tempo para ficar indeciso. Jesus nos diz com essas palavras fortes: quem não está comigo está contra mim. Então, Jesus hoje está dizendo na sua palavra: quem não está com ele está contra ele. E se não estamos com Jesus, a gente vai estar com quem? Meus irmãos, é preciso querermos estar com Jesus. Jesus nos chama a ser dele a todo momento, não só nas missas, não só nas igrejas, não só nos grupos, não só no momento de terço, não só nos momentos de louvores, de euforias, muitas euforias, certo? Principalmente jovens, não só os momentos de euforia, não só nos momentos de oba-oba, de louvor, mas Jesus nos chama para vivermos verdadeiramente o seu caminho, tanto nos seus momentos religiosos, como no seu dia a dia. Mas em todo tempo, depois de nós nos libertarmos de nossos males, é preciso continuar nossa vida de oração. Por quê? Quando a gente nos libertamos dos nossos males, a nossa casa fica limpa, certo? Então, é aí onde entra aquela passagem que hoje está no Evangelho também, que limpa a casa, deixa a casa limpinha, mas não cuida, não vigia e se descuida. O mal que saiu vem, olha, vê tudo arrumadinho, aí diz: espera aí, vou voltar para casa. Então ele vai lá, chama
chama outros demônios piores do que ele e traz. E aí a sua vida se torna uma bagunça. A nossa vida se torna um inferno. Por quê? Porque ajeitamos a casa e deixamos vazia, sem cuidado, sem continuar a oração. Então o inimigo veio, entrou de novo e bagunçou e a gente fica pior do que era. Essa é a história de hoje. Leia o Evangelho, medite direitinho, que a palavra de hoje está aí. O Senhor nos chama para ter uma posição radical. Escolha qual lado você quer viver, ou no caminho do Senhor, ou na vida do mundo. Que Deus abençoe, uma boa noite, um beijo para todos, e até amanhã, se Deus quiser, se eu for gravar, que eu não quero muito me apegar a essas coisas de YouTube.